Na propriedade Conwell, Klein chega esperando uma simples competição de caça, mas no momento em que sai da carruagem, o lugar já cheira a armadilha. O castelo de Dalton é ridiculamente grandioso. Os convidados se banqueteiam como nobres em um banquete real. O evento todo parece menos uma caça e mais um concurso de ostentação para a família ramificada gananciosa. Mas a verdadeira fealdade se revela quando Dalton libera seus cães famintos na floresta. Ele os atira como se fossem brinquedos. E se isso não fosse repugnante o suficiente, ele ainda se atreve a tocar em Aaron, chamando-a de a criada de estimação de Klein, como se não valorizasse seu próprio braço. Klein instantaneamente torce sua mão e o avisa para se afastar. Mas Dalton apenas sorri, como um vilão que já escreveu seu próprio certificado de óbito. Logo, Klein o segue floresta adentro, sozinho. É nesse momento que Dalton finalmente revela a verdadeira caça. Corpos de cães estão espalhados por toda parte. Mercenários cercam a área. Arqueiros miram. Dalton declara orgulhosamente que Klein é a presa final. Infelizmente para ele acaba de provocar a pessoa errada. Enquanto Dalton zomba da família Heinlein e cospe no futuro que Burkell morreu para proteger, algo dentro de Klein se rompe. O fraco segundo filho desaparece e o ex-rei da morte começa a acordar. Uma energia demoníaca inunda a floresta. Esqueletos emergem do chão e os caçadores rapidamente percebem que nunca estiveram atrás de uma presa. O que se segue é menos uma batalha e mais uma execução. Klein libera seu exército de mortos-vivos, enviando esqueletos contra os mercenários de todas as direções. Flechas tornam-se inúteis, espadas se partem, e homens aterrorizados são arrastados pelos próprios mortos que pensavam ter enterrado. Um a um, os mercenários são massacrados. Enquanto isso, Dalton percebe seu erro. Não importa quantas vezes ele corte a cabeça dos esqueletos, ela simplesmente continua regenerando. Olhando para Klein, sua mente brilhante pensa que só precisa eliminar Klein. Bem, ele está acabado, porque Klein já havia previsto isso. Klein então usa seu corte de espada meteorítica, encerrando sua vida sadista. Então, como tudo chegou a esse fim, vamos voltar um pouco. Por séculos, o nome Arcamond era suficiente para enviar reinos ao pânico. Como o necromante mais poderoso que o mundo já conheceu, ele comandava exércitos dos mortos e espalhava terror por todo o continente. Nenhum rei guerreiro ou exército poderia detê-lo. Aquilo durou até o lendário herói Burkell Heinlein finalmente pôr fim ao seu reinado ao abatê-lo. Ou assim todos pensavam. Quando ele abriu os olhos, não estava mais no campo de batalha. Em vez disso, estava dentro do corpo de um bebê. As empregadas ao seu redor estavam empolgadas porque o jovem Lord finalmente havia emitido um som. Elas tentaram fazê-lo dizer mamãe e até mostraram sua mãe, a duquesa. Mas o corpo de Arcumon estava rígido e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, sua boca se moveu sozinha. Em vez de agir como um bebê normal, ele de repente começou a entoar uma fórmula necromântica, invocando soldados e servos das trevas. As empregadas ficaram horrorizadas, pois o recém-nascido havia gritado como um invocador de demônios adulto. 15 anos se passaram após aquele incidente insano. A cena então se desloca para o Ducado de Rhineland, onde o bebê cresceu e se tornou um belo jovem chamado Klein. As empregadas ficaram aturdidas com seu rosto e cabelo, chamando-o de uma obra-prima dos deuses. Mas, enquanto todos o admiravam, Klein já estava cansado da futilidade ao seu redor. Essa futilidade se manifestava na forma do padre Garrison Berkman, da Ordem Sagrada. No momento em que Garrison vê Klein, começa a gritar sobre espíritos malignos e Arcumon novamente. Esse cara é mais parecido com um demônio musculoso do que com um padre, mas ele insiste em agir como se fosse um santo. Ele afirma que a alma de Arcumon ainda está dentro do corpo de Klein e que o espírito maligno deve ser purificado repetidamente. Klein nega ser Arcumon, mas Garrison imediatamente alega que o rosto de Klein é exatamente igual ao de Arcumon. Isso irrita tanto Klein que ele chama o padre de maluco em silêncio, repetidamente, enquanto se afasta. Mas Garrison não para. Como punição pela atitude de Klein, ele ordena outro banho de água benta, o que faz Klein se perguntar se aquele padre é realmente humano. Klein então pensa de volta a como tudo isso começou em sua vida anterior. Sua cabeça havia sido claramente cortada, mas, de alguma forma, ele abriu os olhos novamente dentro do corpo de um bebê. E como as primeiras palavras que gritou
notou foram as do feitiço necromântico de Arcumon. Todos passaram a tratá-lo como um demônio desde o início. Por causa disso, ele foi trancado dentro de um mosteiro por 7 longos anos. Foi também lá que ele conheceu Garrison, o homem que se autodenominava Padre da Ordem Sagrada. A partir desse ponto, Klein foi forçado a passar por todos os tipos de supostas. Os rituais de purificação incluíam banhos de água benta, a canção de oração do Garrison e até purificação pelo fogo. Em termos simples, o pobre garoto foi torturado em nome da religião. Agora, 5 anos após retornar do monastério, Klein ainda está sendo vigiado. Sua criada pessoal, Aaron, só quer que ele viva com orgulho como um verdadeiro descendente da família Rhineland. Ela até prepara coisas para ele por cuidado, mas quando Klein reage de forma muito ríspida, ele imediatamente se arrepende. Percebe que ela trabalhou duro para ele com suas mãos pequenas. Infelizmente, o momento emocional é arruinado quando Klein descobre que o chapéu embaraçoso foi, na verdade, feito por Garrison. A culpa desaparece instantaneamente e Klein não quer saber de mais nada, a não ser jogar o chapéu fora. Garrison, no entanto, fica profundamente tocado, pensando que Klein usou o chapéu porque o apreciava, mas Klein não se importa e o arranca da cabeça. Justo então, Dunkel, o líder dos Cavaleiros do Carro Vermelho, chega e pergunta se o ritual de purificação finalmente terminou. Dunkel lembra Garrison que os rumores sobre Klein ser Arcumand já têm mais de 10 anos. Mesmo a Ordem declarou que não há mais problemas. Porém, Garrison se recusa a abrir mão de sua suspeita. Ele diz que sempre existe um "e se". Antes de sair, ele diz a Klein que o próximo ritual de purificação está agendado para sexta-feira. Klein está completamente farto. Após receber uma toalha, ele diz a Aaron que definitivamente não é Arcumand mais, mas por dentro admite a verdade. Ele realmente é Arcumand. Ele só não consegue dizer isso em voz alta, porque se o fizer, não há como saber que tipo de tortura Garrison irá preparar a seguir. Desde que renasceu, viveu sob vigilância constante por causa dos rumores da sua infância. Passou 7 anos trancado em um monastério. Ele achava que retornar ao ducado finalmente lhe daria liberdade. Mas, em vez disso, Garrison o seguiu como uma maldição. Aaron então explica que Garrison não é apenas um padre qualquer. Ele é um agente da Ordem Sagrada, um título dado apenas aos membros mais fortes da Ordem. A menos que seja o próprio Duque, quase ninguém na família pode enfrentá-lo. Isso faz Klein perceber quão poderosa é a Ordem Sagrada, mas também o lembra da força da família Rhineland. Curioso, Klein pergunta quem foi o Duque mais forte da história da família. Aaron primeiro pensa sobre o pai do atual 7º Duque, Klein. Mas Klein já sabe a resposta. O mais forte foi o primeiro Duque, Burkel Rhineland. Os servos estão felizes porque pensam que Klein admira o primeiro Duque mais do que qualquer um. Afinal, ele fica olhando para o retrato de Burkel. Mas os pensamentos de Klein são completamente diferentes do que eles imaginam. Ele não está admirando Burkel. Ele está encarando o homem que o matou. Klein percebe que se passaram 200 anos desde que Burkel fundou a família Rhineland. Ele ainda não consegue acreditar, mas não tem escolha a não ser aceitar a verdade. Ele, o necromante Arcamond, foi reencarnado como Klein Rhineland, um descendente do próprio homem que acabou com sua vida. Algum tempo depois, Klein é despertado, atormentado por um sonho das últimas palavras de Burkel antes de matá-lo em sua vida anterior. Ele solta um profundo suspiro e amaldiçoa baixinho, enquanto seus pensamentos se desviam para sua nova realidade. Em sua vida anterior, ele havia sido Arcamond, o lendário necromante temido em todo o continente, quase consumido pela ira. Ele havia quase destruído todo o continente antes de cair sob a espada do Cavaleiro do Norte, Burkel Rhineland. No entanto, a morte não foi o fim. Quando Arcamond abriu os olhos mais uma vez, 200 anos se passaram desde sua derrota. E a parte mais inacreditável era que ele havia reencarnado como um descendente do próprio homem que o havia matado. Agora, Arcamond era Klein Rhineland, e ele retinha todas as memórias de sua vida anterior. Checando sua aparência pela 100ª vez, Klein ainda não conseguia se acostumar com seu novo visual, especialmente seu cabelo. De repente, uma voz interrompe os pensamentos de Klein, dizendo que ele estava falando enquanto dormia. Alarmado, Klein olha para cima e vê que é seu eterno inimigo, Garrison, perguntando se Klein sonhou com seu tempo como Arcamond. Falando sobre Garrison, ele é um sacerdote lunático que acredita que Klein é
Archimonde. E há anos ele vem torturando Klein por causa dessa crença. Klein rapidamente tenta explicar que estava falando em seu sonho por causa do estresse, mas Irene aparece de repente para arruinar sua vida. Irene grita com confiança que ouviu tudo o que Klein disse enquanto dormia. Ela então repete palavra por palavra, descrevendo como Klein quer destruir o continente, e mesmo menciona que se chamava Archimonde. Klein tenta freneticamente pará-la, mas Eren se recusa a recuar. Enquanto isso, Garrison escuta tudo em silêncio. Felizmente, o mordomo de Klein, Berkman, entra no quarto naquele momento para informar a Klein que a demonstração de esgrima começará em breve. No entanto, o dano já foi feito. Garrison já ouviu tudo o que precisava sobre o sonho de Klein. Garrison então agradece a Aaron pelo relatório não solicitado e anuncia firmemente que Klein receberá um ritual de purificação em dobro. Ao ver a expressão assombrosa no rosto de Garrison, Klein fica aterrorizado e cobre a boca de Aaron com a mão antes que ela o coloque em mais problemas. Depois, Klein grita com o padre, mandando-o ficar longe. Pouco depois, Klein e Aaron se dirigem ao salão de treino com o mordomo Berkman para assistir à demonstração de esgrima. Quando Klein pergunta a Berkman sobre o evento, Berkman simplesmente diz que o Duque ordenou sua presença. Klein fica surpreso ao ouvir isso, e enquanto se pergunta o porquê, Aaron pergunta se pode pegar seu biscoito. Klein a deixa ter, mas quando Berkman tenta lembrar Aaron de sua posição, Klein pede a ele que não seja tão duro com ela, já que ela adora biscoitos. Vendo que Klein não se importa, Berkman decide não ser tão rígido. Klein então pergunta a Berkman por que o Duque quer que ele participe do evento, já que é a primeira vez que Klein é convidado para uma demonstração. Berkman explica que isso acontece porque os ramos colaterais vieram visitar. Os ramos colaterais consistem em parentes que não fazem parte da linha de sangue direta. Klein sabe que eles não estão ali para nada bom, pois são apenas um bando de parasitas incômodos. À medida que Klein avança, todos se viram para olhar para ele com olhares de desprezo. Alguns ainda zombam dele por ser confundido com a reencarnação de Arkan. Enquanto isso, outros o provocam na cara, mencionando que Klein ficou trancado em um mosteiro por 7 anos. Alguém até o chama de azarado e avisa seu irmão para ter cuidado, ou Klein poderá lançar uma maldição sobre ele. Klein presta atenção nos dois caras que são seus primos maternos e percebe um grupo distante de parentes se empanturrando como porcos. Nesse instante, Klein nota uma garota no canto, olhando atentamente para ele. Ele se recorda de que ela é uma das primas do Oeste. Enquanto ainda tenta descobrir quem ela é, seus primos maternos o repreendem com raiva por ignorá-los, mas Klein continua a ignorá-los. Isso os deixa enfurecidos. Como primos maternais, eles ainda têm a audácia de chamar a família Rhineland de sua, uma comparação que Klein acha risível. E o mais irritante é que ele nem se lembra dos nomes deles, pois são tão insignificantes. A principal razão pela qual esses estranhos incômodos, de ramificações colaterais, estão agindo como se fossem donos do lugar é que a linha principal, onde Klein nasceu, está atualmente em ruínas. O simples fato de eles se atreverem a menosprezar Klein mostra que ninguém respeita mais a linha principal. Klein finalmente se dirige à varanda, de onde observa dois garotos se enfrentando. O rapaz de cabelo roxo, chamado Dalton, tem dificuldade em bloquear os ataques de seu oponente Delaney. Apesar de evidentemente estar passando por um momento difícil, Dalton xinga alto, pedindo a Delaney que pare de segurar a mão e venha para cima dele de verdade. Enquanto isso, Delaney parece não ter dificuldades, dizendo a Dalton que a luta já está decidida. No entanto, Dalton se recusa a desistir, mesmo sabendo que seu oponente está em vantagem. Observando a luta, Klein nota que a linha principal da família Rhineland ainda tem uma última esperança: Delaney, seu meio-irmão. Delaney é o filho mais velho da família Rhineland, conhecido por ser um gênio ímpar. Graças ao talento de Delaney, a família Rhineland ainda desfruta de uma reputação como uma linhagem de espadachins mestres. No entanto, Dalton, um membro de uma ramificação colateral, parece determinado a arrastar essa reputação na lama. À medida que Klein continua a assistir ao combate, seus olhos de repente se iluminam. Esta é a primeira vez que ele vê um estilo de esgrima familiar em seu novo corpo. Quando Dalton avança para atacar, Delaney desvia rapidamente e, no momento seguinte, aparece atrás de Dalton. Os olhos de Klein continuam a brilhar enquanto ele observa a habilidade de esgrima de Delaney. Klein consegue ver claramente os movimentos dos pés, o tempo do ataque e até o fluxo de mana.
Enquanto isso, o ataque pega Dalton de surpresa, e não é outro senão a técnica secreta da família Rhineland, chamada Meteor Sword. Com um único golpe, Delaney solta o Meteor Sword sobre Dalton, encerrando a luta sem esforço. Apontando sua espada de madeira para Dalton, Delaney calmamente o lembra de suas palavras anteriores, que a luta já havia sido decidida desde o início. Enquanto isso, o público está impressionado com a técnica de espada de Delaney e o elogia por executar com confiança a técnica signature da família Rhineland. Diante de todos, o espetáculo de Delaney não foi apenas uma técnica impressionante, foi uma declaração às ramificações colaterais, para mostrar a elas que a linhagem principal ainda é forte. Após observar a batalha, Klein começa a esfregar os olhos. Ele se pergunta o que acabou de lhe acontecer, mas antes que consiga descobrir, Delaney o chama. Delaney cumprimenta Klein de forma calorosa, perguntando há quanto tempo ele está assistindo. Diz que Klein deveria ter lhe avisado que vinha para a demonstração. Klein, sem jeito, afirma que teria tentado enfrentar Dalton com mais empenho se soubesse que Delaney o estava assistindo. Klein observa seu meio-irmão e admite que Delaney é, na verdade, impressionante. Klein também nota que Delaney tem boa aparência, excelente talento e uma grande personalidade. Ele então pergunta a Delaney por que as ramificações colaterais vieram, imaginando se vieram para arrancar dinheiro da linhagem principal. Antes que Delaney possa responder, o Duque os interrompe, elogiando Delaney pelo excelente trabalho. Ele também elogia Delaney por dominar a técnica da espada da família. Falando sobre o Duque, ele é Heinkel Rhineland, pai de Delaney e Klein, e o 7º Duque de Rhineland. Pela forma como Heinkel olha para Delaney e o elogia, Klein deduz que Delaney deve ser o último vestígio de orgulho que Heinkel está segurando. Nesse momento, um cavaleiro de Rhineland, chamado Dunkel, também elogia Delaney por seu controle de mana e precisão. Dunkel declara com orgulho que nenhum cavaleiro nessa idade consegue sequer tentar o que Delaney alcançou. Delaney tenta ser humilde, mas Heinkel lembra-o das palavras finais de seu ancestral Burkel, que afirmam que um cavaleiro de Rhineland deve sempre ser o maior do império. Ele então diz a Delaney para gravar essas palavras em seu coração e usá-las como um padrão a seguir. Após Delaney agradecê-lo, Heinkel se vira para Klein, deixando-o um pouco incomodado. Heinkel então coloca a mão sobre Klein, mas não sente mana dentro dele. Klein se desculpa por ser medíocre, mas percebe que Heinkel não parece estar bravo com ele. Isso se deve ao fato de que tais sentimentos são reservados apenas para alguém com potencial. E já que Klein não tem nenhum, Heinkel provavelmente o considera um lixo sem valor, não digno da sua força. Dunkel, então, implora a Heinkel que poupe Klein e explica que a baixa aptidão de Klein se deve ao fato de que ele desperdiçou seu tempo no mosteiro. Enquanto isso, a audiência começa a fofocar sobre as habilidades ruins de Klein e até o compara ao seu meio-irmão. Eles também começam a falar mal da linha principal por ser incompetente. Usam essa desculpa para argumentar que os ramos colaterais deveriam assumir. Enquanto todos falam mal, Klein Heinkel o conforta, dizendo que existem outros caminhos a seguir, além do caminho da espada. Klein, por outro lado, não se importa com os insultos. O que o incomoda é o fato de que a família pela qual o grande Burkley lutou está acabada. Ele não consegue aceitar que esse grupo ganancioso e desprezível é o mesmo pelos qual Burkley arriscou a vida. Logo depois, Delaney, Heinkel e Dunkel deixam o salão. A confusão imediatamente encontra Klein. Vendo que os apoiadores de Klein foram embora, Dalton começa a zombar dele por não ter aptidão para o manejo da espada. Enquanto Dalton continua a provocá-lo, Klein se vira para atacá-lo, chamando-o de vagabundo por trás dos panos. Isso enfurece Dalton, que se pergunta como Klein sabe, já que ele tem feito isso discretamente. Aparentemente, Dalton tinha pago as garotas, para manter as coisas sob controle, mas Klein, de algum modo, descobriu. Dalton tenta atacá-lo, mas Klein o derruba facilmente, mandando-o de cara ao chão. Klein então se vira, ignorando Dalton como se ele fosse lixo na beira da estrada e o chama de perdedor porque Delaney o derrotou. No entanto, isso apenas enfurece Dalton ainda mais. Ele insulta a mãe de Klein, chamando-o de bastardinho. Irritado, Klein se vira, exalando uma intenção de matar enquanto lança um olhar mortal para Dalton, que fica apavorado com a expressão no rosto de Klein. Contudo, Klein só estava dando um olhar fulminante a Dalton por causa do desrespeito flagrante, e não porque ele insultou a mãe que nunca conheceu. Klein está furioso ao ver que os descendentes de Burkley chegaram ao ponto em que seres insignificantes podem zombar deles. Ele não consegue entender por que a família do herói que o matou caiu tão baixo. Felizmente, antes que a ira de Klein possa se descontrolar, Dunkel intervém.
avisando Dalton para se afastar. Ainda furioso, Dalton decide ir embora, mas não sem antes chamar Klein de covarde por usar um cavaleiro para intimidá-lo. Ele então sai furioso, como uma barata irritada, enquanto Klein e Dunkel observam em silêncio. Após a saída de Dalton, Klein pede a Dunkel uma espada reserva. Mais tarde, naquela noite, Dunkel lhe entrega a espada. Ele se pergunta por que Klein precisa de uma espada a tal hora, mas Klein ignora a pergunta enquanto balança a espada, imitando os movimentos de Delaney de mais cedo. Dunkel suspeita que deve ser a espada meteórica. Klein confirma. Após isso, ele diz a Dunkel para seguir em frente sem ele. Dunkel concorda, mas não antes de aconselhar Klein a ter cuidado ao brincar com uma espada. Enquanto se prepara para sair, Dunkel reflete que Klein deve estar fazendo isso porque se arrepende de não ter aprendido esgrima. Ele acredita que é tarde demais para Klein aprender algo, uma vez que ele não possui mana. Aqueles que não podem usar mana nunca se tornarão cavaleiros. Além disso, a espada meteórica é uma arte secreta e ninguém ensinou oficialmente a Klein. Então, mesmo que Klein conseguisse replicar o caminho da espada, Dunkel acredita que ele não consegue. Enquanto isso, Klein foca seus sentidos para lembrar o que viu Delaney fazendo mais cedo. Por algum motivo que não consegue explicar, a memória é vívida em sua mente, como se a técnica fosse parte dele há muito tempo. Klein começa a replicar tudo sem esforço, até o fluxo de mana. Logo, a energia ao seu redor começa a estalar e chega até Dunkel, que fica surpreso. Dunkel se vira, se perguntando se Klein realmente replicou a técnica. Mas antes que consiga descobrir, Klein realmente libera a poderosa técnica da espada meteórica. O golpe resultante do ataque fende uma enorme rocha. Dunkel, que presenciou tudo, fica em choque e sem palavras. Ainda surpreso, Dunkel chama por Klein, enquanto Klein está muito contente porque a técnica realmente funcionou. Alguns dias depois, Klein é jogado em mais uma das torturas de Garrison, tudo em nome da purificação. A cabeça de Klein é mergulhada em um balde de água e mantida submersa por alguns minutos. Aaron e Garrison ficam surpresos ao ver que Klein consegue prender a respiração por tanto tempo debaixo d'água. Enquanto Klein sofre, Garrison e Aaron discutem sobre sua habilidade de parecer um peixe. Garrison até decide fazer a próxima cerimônia de purificação em um tanque de peixes. Não aguentando mais, Klein grita para Garrison, reclamando por ele ter estendido o tempo de purificação. Hoje, Garrison explica que isso é porque ele sentiu uma estranha energia ominosa vindo do quarto de Klein mais cedo. No entanto, isso só enfurece ainda mais Klein, que não consegue acreditar que está sendo torturado por causa de um pressentimento. Nesse momento, Dunkel chega com um convite para Klein de Dalton, que afirma querer se desculpar por seu desrespeito nos campos de treinamento, lembrando como Dalton agiu de forma insana. No campo de treinamento, Klein sente que há algo estranho na oferta de desculpas. Ele então lê o convite e descobre que se trata de um concurso de caça. No entanto, Klein considera suspeito que Dalton o esteja convidando tão logo após agir como um cão raivoso. Klein suspeita que isso deve ser uma armadilha. Ainda assim, ele diz a Dunkel que honrará o convite. Ele então lança um olhar para a espada, sabendo que com suas novas habilidades de espada, pode ir até lá sem se preocupar em ser emboscado. Após seu sucesso em replicar a técnica da espada meteorito, Klein a reviveu em sua mente inúmeras vezes nos últimos dias. Graças a isso, ele percebeu que pode imitar perfeitamente qualquer técnica que já tenha visto uma única vez. No entanto, Klein não consegue entender como adquiriu essa habilidade. Enquanto isso, Dunkel observa silenciosamente Klein por um tempo, antes de concordar em preparar a carruagem para o concurso de caça. Garrison também se oferece para ir junto, mas Klein recusa imediatamente, pois suspeita que Garrison possa estar planejando alguma armadilha para torturá-lo. No entanto, Garrison se recusa a desistir e afirma que tem uma sensação ruim sobre o dia. Logo após, eles seguem para a propriedade de Dalton, mas Aaron adormece na perna de Garrison. Assim que partem, Klein se dedica a repreender Garrison por acompanhá-lo. Mas Garrison ignora suas reclamações e lhe dá um travesseiro para conforto. Contudo, Klein recusa, dizendo a Garrison que a viagem pela Floresta Ocidental é difícil. Klein também avisa Garrison que ele se sentirá melhor após descansar um pouco. Garrison fica tocado por Klein ser tão atencioso, mas Klein, de repente, despedaça suas esperanças, dizendo que o travesseiro deveria ser dado a Aaron. Depois de emocionalmente ferir Garrison, Klein olha pela janela da carruagem e nota que a floresta realmente mudou muito. No seu tempo como Archimonde, este mesmo lugar estava coberto de neve e cadáveres.
Contudo, 200 anos depois, aquele campo de gelo e corpos se transformou em uma floresta exuberante. Klein supõe que toda essa mudança deve ser obra de Burkle. Alguns momentos depois, Dunkel informa a Klein que chegaram à propriedade de Conwell, a casa de Dalton. Assim que sai da carruagem, Klein é recebido por um magnífico castelo, 100 vezes mais luxuoso do que até mesmo a propriedade de Rhineland. Para piorar a situação, os convidados estão desfrutando de um banquete extravagante para um mero concurso de caça de jovens adultos. Enquanto Klein ainda analisa o lugar, Dalton chega segurando um bando de grandes cães. Ele pergunta o que Klein está observando com tanto afinco. Depois, se gaba da propriedade, orgulhosamente informando Klein que foi construída com o dinheiro que eles roubaram da família Heinlein. Enquanto Dalton se exibe, Klein nota que os cães sob seus cuidados estão severamente desnutridos. Cansado de toda aquela exibição de vaidade, Klein pergunta por que o concurso de caça se transformou repentinamente em um encontro social. Sentindo a crescente impaciência de Klein, Dalton finalmente decide iniciar a chamada caça. Com um sorriso presunçoso, ele solta os cães, enviando-os em disparada para a floresta. Segundo Dalton, iscas foram espalhadas pela mata. Isso deve dar aos animais um cheiro para seguir. Ele então revela que os cães foram deliberadamente famintos, afirmando que a fome agudiza seu olfato muito além do de qualquer humano. Assim que eles capturam o cheiro e começam a perseguir a isca, ele explica que a verdadeira caça começa. Sem aviso, Dalton saca seu arco e, antes que os cães possam se afastar muito, dispara várias flechas, derrubando alguns deles com facilidade. Satisfeito consigo mesmo, ele se gaba das capturas, apresentando-as como exemplo do que uma caça bem-sucedida deve parecer. Nesse momento, Aaron, que estava dormindo na carruagem, se aproxima, esfregando os olhos, ainda grogue do cochilo. Dalton a interrompe e acaricia sua cabeça, chamando-a de a criada de estimação de Klein. Ele até comenta que não entende por que Klein carrega esse pequeno fardo. Justo quando ele está prestes a se aproximar mais, Klein agarra o pulso de Dalton e o torce, avisando-o para se afastar. Klein fixa um olhar ameaçador em Dalton, ameaçando quebrar sua mão. Depois de torcer por um tempo, ele o solta. Furioso, Dalton esbarra em Klein, mandando-o parar de agir como se fosse durão. Em seguida, ele monta em um cavalo e, de forma travessa, convida Klein a segui-lo na caça. Sem hesitar, Klein monta em outro cavalo e diz a Dunkel para ficar com Aaron. Dunkel avisa que é perigoso ele ir sozinho e oferece acompanhar Klein, apenas para garantir que não haja problemas. No entanto, Klein recusa e diz a Dunkel para ficar para monitorar Garrison. Ele explica que, se Garrison desaparecer de repente, significa que algo está errado. Klein então entrega a Dunkel um pergaminho mágico, dizendo-lhe para rasgá-lo imediatamente se Garrison desaparecer. Klein explica que, uma vez que o pergaminho é rasgado, o emblema ligado aparecerá na parte de trás de sua mão. Após dar as instruções, Klein monta em seu cavalo e parte antes que Dunkel possa protestar. Garrison observa toda a cena de longe. Pouco depois, Klein chega a uma clareira na floresta, ainda tentando encontrar Dalton. Justo quando vai continuar a busca, Dalton o chama, como se estivesse esperando por este momento há muito tempo. Dalton está cercado por cadáveres de cães. Ele lambe sua espada de maneira insana, como se fosse um predador que acabou de encontrar sua presa perfeita. Klein desce do cavalo e, com uma expressão de desgosto, questiona o que Dalton quer dizer. O desgosto de Klein aumenta ao escanear os arredores e ver que Dalton eliminou todos os cães. Dalton então informa a Klein que estava esperando o grande final da caçada. Apontando sua espada para frente, Dalton declara que Klein é a última presa e jura matá-lo. No entanto, Klein não se deixa abalar pela fala de um lunático à beira do fim. Como todo vilão que fala demais, Dalton começa a explicar como planeja derrubar Klein e apresentar sua cabeça a Delaine, apenas para mostrar que a família Rhineland é um lixo. Enquanto Dalton continua seu monólogo vilanesco, ele levanta a mão direita, sinalizando os capangas que organizou para este momento. Quando os mercenários se aproximam, Dalton ainda está em seu precioso monólogo, falando sobre como é hora do ducado ir para a ramificação colateral. Antes de muito tempo, um monte de arqueiros aponta suas flechas para Klein, preparando-se para furá-lo, mas Klein permanece calmo, como se estivesse olhando para formiguinhas insignificantes. Durante todo esse tempo, o interminável discurso do vilão continua. Dalton, animado, diz a Klein que até amanhã toda a cidade estará repleta de notícias sobre o espadachim caído da família Heinlein, que acabou como adubo.
Após ouvir toda essa bobagem, Klein fica furioso, enquanto sua mente divaga para Berkel, e como lutou para que esse chamado lixo tivesse um futuro pacífico. Então, Klein ironiza o legado de Berkel e, logo começa a rir descontroladamente, como se estivesse possuído. Dalton observa Klein, confundido, incapaz de saber se ele perdeu completamente a mente ou se é simplesmente tolo demais para entender a situação em que se encontra. No entanto, naquele exato momento, a presa se torna o predador. Klein, de repente, incorpora seu eu anterior, olhando para Dalton com frieza. O olhar aterrorizante nos olhos de Klein envia um calafrio pelo ar. Dalton treme de medo. Com a voz gélida, Klein inicia seu próprio monólogo de vilão. O discurso dele é direto ao ponto e provoca arrepios na espinha de seus ouvintes. Klein diz a Dalton que a família Rhineland foi construída sobre o preço de sua morte. No entanto, uma praga se atreve a zombar disso. De repente, a atmosfera ao redor deles começa a escurecer, adquirindo um tom avermelhado. Dalton se pergunta se isso é magia. Ele se recorda de que Klein não tem mana, então não há como ele realizar essa cena. À medida que a energia ao redor de Klein se espessa, ele avisa Dalton que não é magia, mas sim energia demoníaca. Logo, a energia demoníaca começa a girar ao redor de Klein, gerando fortes rajadas de vento que quase arrastam Dalton e seus capangas. Com a intensificação da aura sombria, as palavras anteriores de Klein finalmente fazem sentido para Dalton. Ele lembra vagamente de ter ouvido algo sobre energia demoníaca. Infelizmente, Klein não tem a intenção de parar tão cedo. Com uma voz calma e autoritária, ele começa a entoar uma antiga encantação demoníaca, chamando almas ancestrais enterradas. Invocando seu nome, ele ordena que elas se alimentem e devorem. Ao fazer isso, ele convoca uma quantidade de esqueletos mortos-vivos. Um dos homens que está prestes a ser cozido fica horrorizado com a cena diante de si. Um pensamento arrepiante invade sua mente ao se perguntar se Klein poderia realmente ser Archimonde. Não demora muito até que Klein esteja cercado por uma legião de esqueletos gritantes. Ele continua o canto, dizendo-lhes para devorar até que sua aversão esteja saciada. Após convocar sua pequena liga de mortos-vivos, Klein começa a sentir aquela sensação familiar que pensou ter esquecido há 200 anos. A sensação de estar em um campo de cadáveres agora parecia algo de um passado distante. No entanto, Klein ainda podia sentir a sensação ecoando sem fim pela escuridão e as vozes dos mortos chamando por ele. Sentindo essa familiar sensação percorrer seu corpo, Klein a aceita plenamente. Enquanto isso, o homem ao lado, que agora reconheceu a monstruosidade à sua frente, chama Klein de Archimonde de forma cética. Klein responde maliciosamente que já foi chamado por esse nome. Contudo, alguns dos outros mercenários ainda duvidam, já que a história sobre Klein ser Archimonde não passava de um rumor. No entanto, ao ver os assustadores esqueletos à sua frente, eles não conseguem deixar de ser céticos sobre a possibilidade de que os rumores possam realmente ser verdadeiros. Enquanto isso, Dalton observa toda a cena se desenrolar em silêncio. Parece que seu cérebro precisa de tempo extra para processar o que está vendo. Após uma longa pausa awkward, alguns dos mercenários explodem em risadas. Eles zombam dos grotescos esqueletos por suas cabeças em forma de balde. Alguns até ridicularizam Klein, questionando por que ele se deu ao trabalho de convocar tal lixo de baixo nível. Klein mal pode acreditar em seus ouvidos. Aqueles eram alguns dos mesmos esqueletos que ele havia usado para quase fazer um continente inteiro se curvar. Agora, eles estavam sendo dispensados como lixo sem valor. Finalmente despertando de seu transe, Dalton junta-se à zombaria. Com um sorriso presunçoso, ele se gaba de que já destruiu centenas de esqueletos iguais àqueles em missões. No entanto, um dos homens ainda consegue perceber algo um pouco estranho sobre os esqueletos de Klein. Dalton, confiante, diz a seus homens para pegar um osso dos esqueletos como souvenir. Os mercenários acham isso engraçado e decidem seguir seu conselho. Dalton, então, ordena que os arqueiros eliminem os esqueletos que bloqueiam seu caminho, enquanto os outros mercenários avançam. Em seguida, ele ordena aos arqueiros que se preparem e imediatamente lhes diz para atirar. Os arqueiros disparam centenas de flechas contra Klein e seu exército de mortos-vivos. Porém, à medida que as flechas se aproximam, Klein permanece calmo, como se fossem apenas penas insignificantes voando em sua direção. As flechas finalmente atingem o acampamento de Klein e Dalton fica animado ao ver os restos ensanguentados de Klein. No entanto, a cena diante dele o deixa atônito. Assim que a poeira assenta, ele percebe que os esqueletos possuem escudos impenetráveis e os usam para formar uma
uma barreira, protegendo Klein. Satisfeito com o efeito, Klein zombeteiramente se questiona como ninguém reconhece seus esqueletos especiais após 200 anos. Enquanto isso, os mercenários começam a se sentir desconfortáveis, pois os esqueletos de Klein não tinham aquele escudo há poucos momentos. Klein então os informa de que seus minions não são os típicos esqueletos sem coragem. Quando os mercenários exigem saber o que eles são, Klein simplesmente afirma que seus esqueletos são diferentes. Mas essas palavras sozinhas são suficientes para fazer os mercenários tremerem. Enquanto Klein se prepara para mostrar do que é capaz, ele diz em silêncio a Berkel que observe de perto. Ele se deleita com a ideia de que está prestes a ensinar uma lição aos bastards que zombaram e insultaram o futuro que Berkel lutou tão arduamente para proteger. E enquanto isso, ele ordena aos esqueletos para se preparar para o ataque. Fine aguarda ansiosamente a oportunidade de esmagar os chamados mais jovens, aqueles pelas quais ele foi assassinado. Com esse pensamento em mente, ele dá a ordem para avançar. Para a surpresa de todos, os esqueletos avançam com uma velocidade incrível. Ao observá-los correr pelo campo de batalha, Dalton só pode se perguntar como os esqueletos são capazes de correr tão rápido. Ele então ordena com confiança que seus homens mantenham as posições, em vez de entrarem em pânico. Seus oponentes não são nada além de esqueletos. No entanto, no momento seguinte, as palavras de Dalton se mostram falsas. Os mesmos esqueletos começam a despedaçar implacavelmente os homens de Dalton. Diferentes partes são cortadas, e o sangue espirra de todos os lados. Dalton começa a entrar em pânico. Sua formação já não existe mais, e ninguém o ouve. Infelizmente, isso era apenas o começo. Klein ordena sua segunda unidade de bestas a cercar os inimigos e a apontar para o alvo. Os mercenários restantes imediatamente olham para cima ao ouvirem um estalo. Naquele exato momento, suas vidas passam diante de seus olhos. Enquanto ainda estão atordoados, Klein ordena que a unidade de bestas esteja pronta para o disparo. Naquele momento, os mercenários informam os outros sobre o ataque iminente. Mas, justo quando estão prestes a avisá-los para correr, Klein ordena que a unidade dispare. Logo, uma chuva de flechas começa a descer sobre o acampamento de Dalton, eliminando um grande número deles de uma só vez. Enquanto isso, Dalton ainda está no meio do campo de batalha, tremendo como um filhote molhado e frio. Ele rapidamente examina a área e percebe que está perdendo feio. Os esqueletos de Klein não são do tipo barato de Taimu. Sabendo que é apenas uma questão de minutos antes que sua equipe seja exterminada, Dalton decide fazer um último esforço. Ele ordena que seu time restante pare de recarregar as bestas e mude para combate corpo a corpo. Após confirmar que o ouviram da primeira vez, Dalton se prepara para dar o exemplo. Ele avança confiante para a batalha e com um único golpe corta a cabeça de um dos esqueletos. Começa a celebrar, mas cedo demais, animadamente dizendo para sua equipe mirar na cabeça. No entanto, antes que ele consiga terminar essa frase, o esqueleto sem cabeça quase arranca a cabeça de Dalton. Felizmente, Dalton consegue desviar do ataque. Após isso, ele tenta descobrir como o esqueleto ainda está ativo sem uma cabeça. Klein se diverte, zombando do conhecimento de Dalton sobre como os mortos-vivos devem morrer quando perdem a cabeça. Klein então o relembra que seus esqueletos são diferentes. Usual Trash. Para provar isso, o esqueleto sem cabeça logo localiza sua cabeça. No momento em que a coloca de volta, ela se reanexa imediatamente. Essa habilidade chocante é a principal razão pela qual Arkan e Klein quase conseguiram dominar o continente. Enquanto isso, Dalton está atordoado. Um esqueleto conseguiu realmente reanexar a cabeça. O que ele não sabe é que esses seres, convocados pela energia demoníaca, não morrem facilmente. Cada um deles obedece ordens e utiliza formações táticas. Agora, os mercenários que antes olhavam para eles com desdém estão começando a entrar em pânico. O que mataram claramente se recusa a ficar morto. Klein sabe que os está deixando escapar fácil. Com esse corpo fraco, ele só pode convocar 11. Mas como todos descansaram, Klein declara que é hora de continuar de onde pararam. Enquanto seus gritos ecoam profundo na floresta, tudo está em paz. De volta à propriedade Conwell, Aaron estava ouvindo histórias engraçadas sobre Klein, contadas por Garrison. Ele estava feliz em ouvi-las. Ao observar Aaron animado com as histórias sobre Klein, Garrison suspeita que ela deve ter muita admiração por ele. Aaron diz a Garrison que sim, e explica que é porque Klein é tão incrível e gentil. No entanto, o cara que ela chama de gentil está ocupado fazendo as pessoas gritarem e tremerem
enquanto mantém um rosto inexpressivo. Aaron também menciona que Klein é gentil e compartilha seus biscoitos com ela. Ele é a pessoa mais calorosa do mundo. No Mears, entanto, a pessoa mais calorosa é vista friamente esmagando tudo em seu caminho. Enquanto isso, de volta ao campo de batalha, Dalton está lutando para sobreviver. Não importa quantas vezes ele corte as cabeças dos esqueletos, eles conseguem regenerar-se de algum modo. Dalton finalmente começa a pensar. Ele começa a se perguntar como detê-los de regenerar. E nesse momento, seus olhos se fixam em Klein, a fonte. Dalton conclui que pode acabar com esse pesadelo eliminando Klein. Assim, de sua posição, Dalton salta rapidamente para frente, esperando atingir Klein. Mas quem diabos grita o nome de alguém durante um ataque surpresa? Enquanto o vilão idiota salta gritando sem motivo útil, ele declara orgulhosamente que está prestes a acabar com os jogos mortais de Klein. Após uma breve declaração de vilão, Dalton se prepara para atacar Klein, mas Klein permanece impassível e ativa a habilidade especial dos olhos. À medida que a energia ao seu redor começa a crepitar, Klein saca uma espada e começa a recordar os movimentos da espada de Delaine com o poder de seu olhar especial. Klein pode replicar qualquer técnica que tenha visto uma vez, apenas relembrando-a. Dalton fica chocado ao perceber que Klein está prestes a usar a mesma técnica exata que Delaine. Infelizmente, assim como não conseguiu bloquear o golpe de Delaine, Dalton também não conseguiu enfrentar a espada meteórica de Klein. Com um único golpe, a espada de Klein corta Dalton, deixando-o atordoado por um momento. A ferida fatal apaga a vida de Dalton. Klein lhe diz para não esperar uma morte pacífica e declara que o julgamento de Dalton começa agora. Após eliminar Dalton, Klein revela que a teoria de Dalton sobre eliminar o conjurador para fazer as criações do necromante perderem seu poder estava certa, afinal. Arcan foi derrotado porque não conseguiu superar essa fraqueza. Mas, por um golpe do destino, Klein agora pode proteger esse mesmo poder graças à habilidade do Rhineland. Basicamente, Klein se tornou mais forte por causa do sangue de seu inimigo. Burkell, olhando para Dalton em Fading, Klein decide mudar as coisas agora que renasceu nesta nova vida. Dalton escuta isso, mas assim que está prestes a questionar Klein, ele dá seu último suspiro. Klein, por outro lado, fortalece sua determinação de ajudar Burkell a reconstruir a casa arruinada do Rhineland. Logo depois, Dalton acorda em um lugar escuro, incapaz de entender sua localização ou ver qualquer coisa. Ele tenta se mover, mas percebe que está amarrado com força a uma cadeira, incapaz de se mexer, não importa o quanto se esforce. Segundos depois, Klein aparece, parecendo a mesma pessoa de sua vida passada, e diz a Dalton que este é o lugar onde as almas chegam, além do mundo dos vivos. Ele então se apresenta como Arcan, explicando que criou esta zona de além-vida. Enquanto Dalton tenta entender a conversa sem sentido, Klein lê as acusações contra Dalton, como o juiz diabo. Ele revela que enquanto Dalton estava vivo, e ele prendeu e torturou cães. Dalton também cometeu abusos habitualmente, tudo em nome da caça. Klein se lembra da alegria no rosto de Dalton ao cometer essas atrocidades. Enquanto isso, Dalton ainda está confuso sobre sua situação e grita para Klein explicar em vez de falar bobagens. Ele está prestes a ameaçar Klein quando, de repente, para no meio da frase, ao lembrar de ter sido cortado apenas alguns minutos atrás. Mas agora ele está perfeitamente bem. Vendo a confusão no rosto de Dalton, Klein o informa que ele já está morto. Klein explica que o propósito dessa vida após a morte é retomar o karma. Dalton está aqui apenas para receber o karma de sua vida. Dalton protesta, recusando-se a aceitar que está morto. Ele diz a Klein para parar com as piadas e simplesmente deixá-lo ir. Infelizmente, Klein não se importa se Dalton acredita nele ou não. O que importa é que ele pague por seus pecados com energia demoníaca. Klein invoca as almas dos cães mortos, que rosnaram agressivamente para Dalton. Ele treme enquanto os cães continuam a rosnar de forma feroz e cada vez mais alta. Klein diz a Dalton para ouvir os gritos das vidas que ele matou. Os cães são imediatamente soltos sobre ele. Klein lembra a Dalton que esse é o inferno que ele construiu para si mesmo. Os cães atacam Dalton, que grita impotente, implorando e chorando. No mundo real, lágrimas também escorrem dos olhos mortos de Dalton, mesmo que ele seja apenas um cadáver. Klein o observa em silêncio por um tempo, antes de voltar sua atenção para o exército dos mortos que o ajudou a alcançar essa vitória. Como eles atenderam seu chamado, ele decide retribuir pelo auxílio. Klein passa a mão no ar para liberar os mortos, e como recompensa por sua ajuda, quer
quebra a maldição que os prendia, lhes concedendo liberdade. Após libertá-los da maldição, os esqueletos começam a se dissipar até desaparecer completamente, sem deixar vestígios. Observando a poeira desaparecer, Klein se sente um pouco perdido. Ele não consegue entender por que está vivo, já que a morte é quando os ossos se despedaçam e se espalham com o vento. Klein não consegue compreender o propósito de sua reencarnação. Ele está passando por uma crise de meia-idade, quando uma figura encapuzada aparece de repente, chamando Klein de necromante e referindo-se a ele pelo seu verdadeiro título, como o segundo filho de Heinlein. Klein deduz que o convidado indesejado deve ter observado tudo das sombras. Então pergunta calmamente ao homem encapuzado para revelar sua identidade. O estranho se recusa e, em vez disso, começa a derramar energia demoníaca nos corpos espalhados pelo chão. Com um sorriso presunçoso, ele declara que Klein nunca viverá o suficiente para descobrir quem ele é. Enquanto Klein vê a energia demoníaca penetrar nos corpos, um a um, os cadáveres reanimam e se levantam como os mortos-vivos. Klein rapidamente reconhece que o homem está usando magia de retorno de almas para controlar os mortos, o que significa que ele é um necromante. Embora Dalton tenha falhado, os corpos ainda devem ser úteis. Depois de dizer isso, ele solta o tipo habitual de riso de um vilão fraco e descartável. De volta à propriedade Conwell, Dunkel está preocupado com Klein. Aaron se aproxima para contar todas as histórias que ouviu de Garrison. No entanto, Dunkel não está no clima para conversas fiadas. Ele continua pensando em Klein enquanto observa o pergaminho mágico. Pergunta-se por que Klein pegaria um pergaminho mágico de emergência. O que mais o preocupa é que já se passaram 3 horas desde que Klein entrou na floresta, mas ainda não há notícias dele. Dunkel acha isso suspeito. Toda a situação já estava lhe dando uma má impressão. Incapaz de ficar parado, Dunkel se prepara para sair em busca de Klein. Mas alguns capangas tentam detê-lo. Eles lembram que deixar seu posto pode causar problemas e que o concurso de caça ainda está em andamento. Então, ele deveria esperar um pouco mais. Enquanto Dunkel observa os capangas, nota que eles estão usando o emblema da família Conwell em seus uniformes, fazendo-o perceber que são os lacaios de Dalton. Isso imediatamente aciona todos os alarmes na cabeça de Dunkel. Ele decide intimidá-los, lembrando-os de sua posição como comandante da linha principal. Ele também ameaça ensiná-los uma lição se continuarem bloqueando seu caminho. Com um olhar aterrorizante, os capangas congelam no lugar, apavorados. Alguns minutos depois, Aaron chama Dunkel, perguntando se algo está errado. Dunkel simplesmente informa que está saindo para encontrar Klein. Ele então diz a Aaron para voltar à propriedade da família com Garrison. Mas Aaron revela que Garrison já partiu. Dunkel fica surpreso ao ouvir isso e se pergunta quando Garrison escapuliu. Aaron então diz a Dunkel que o padre estava com uma expressão séria no rosto antes de partir. Dunkel imediatamente se recorda de que Klein lhe disse para rasgar o pergaminho mágico se o padre desaparecesse repentinamente. Ele monta pressurosamente em seu cavalo, percebendo que o desaparecimento de Klein não foi uma coincidência. Então, ele rasga o pergaminho mágico com os dentes, temendo que algo esteja definitivamente acontecendo com Klein. Dunkel rapidamente parte em um galope. De volta à floresta, Klein e o necromante ainda têm um duelo de olhares. Mas Klein está mais preocupado, pois a última luta já drenou toda a sua energia demoníaca, então não pode usar necromancia. Observando a situação insana à sua frente, Klein percebe que seu corpo não resistirá a outra luta. Enquanto isso, assim que o necromante ordena a seus minions que ataquem e eliminar Klein, o mais lento dos mortos-vivos da história dos zumbis, avançou em direção a Klein, rosnando. Apesar de estar em desvantagem, Klein permanece indiferente enquanto provoca o necromante por tentar eliminá-lo usando uma mágica tão medíocre de retorno de alma. Justamente então, o dorso da mão de Klein começa a brilhar, sinalizando que o pergaminho mágico foi rasgado. Os mortos-vivos logo se aproximam, rosnando e levantando suas armas para atacá-lo. Porém, com um sorriso travesso, Klein diz ao necromante que ele está totalmente ferrado. Nesse momento, uma luz roxa irrompe do brasão no dorso da mão de Klein. O necromante está completamente confuso sobre o que Klein quer dizer. Antes que ele consiga entender o que está acontecendo, uma luz dourada brilhante aparece. Garrison pula na frente de Klein, derrubando alguns dos zumbis com luz sagrada. Garrison então começa a entoar feitiços sagrados, purificando os mortos-vivos em seu caminho com luz divina. Após derrubá-los, Garrison incentiva Klein a relaxar. Ao mesmo tempo, o necromante ainda está paralisado em choque pelo que acaba de testemunhar.
Olhando para Garrison, o necromante o reconhece imediatamente como o famoso agente sagrado. Enquanto isso, Garrison se ergue com confiança, cercado por uma brilhante luz dourada, tranquilizando Klein, garantindo que um poderoso como ele está presente. Falando sobre Garrison ser chamado de agente, existem 3 armas humanas que cumprem as ordens do Papa com absoluta obediência. Esses 3 são os ativos mais fortes da Igreja e são os únicos capazes de empunhar a relíquia sagrada deixada por São Gal. Disse que cada um desses agentes possui o poder de uma fortaleza inteira, e entre eles, o que ostenta a maior força bruta é sem dúvida Garrison. À medida que mais mortos-vivos continuam a atacar, Garrison os esmaga sem esforço com seu punho, enquanto entoa uma oração para purificar os mortos-vivos. Garrison avança pela horda, facilmente derrubando algumas cabeças sem suar, deixando claro que esse cara precisava estar em um remake de The Walking Dead. Enquanto Garrison exerce o que ele chama de julgamento, o principal pecador que começou toda a saga observa em choque. Ele começa a questionar cada decisão que o trouxe até aqui e parece entender por que um agente da igreja estaria envolvido nessa situação simples. O cara está ainda mais chocado com o poder insano de Garrison, então decide dar no pé. Sabendo que mexeu com a pessoa errada, Garrison se dirige a ele para purificar a fonte. O cara mascarado tenta correr. Enfrentar um monstro não fazia parte do trabalho pelo qual foi pago. Infelizmente, antes que consiga dar alguns passos, é puxado para cima como lixo. Garrison o agarra pela cabeça. Enquanto ele se debate no ar, a máscara do cara cai. Ele tenta implorar por sua vida patética, mas Garrison começa a esmagar cada osso do rosto do cara, como se fosse pudim. Enquanto o mascarado luta para respirar, Garrison ignora todos os seus protestos e decide terminar sua oração. Antes que a oração termine, os olhos do cara já estão quase saltando das órbitas. Quando Garrison termina de recitar a oração, ele esmaga a cabeça do cara sem esforço. O globo ocular dele até quica até os pés de Klein. Assim que Garrison termina, ele chama por Klein, que está tão inquieto após testemunhar a força aterrorizante de Garrison. Garrison mal deu um passo e apenas avançou, mas, pela pura pressão da Inatai, sua aura, mais de 20 corpos foram despedaçados no local. Klein está inquieto, enquanto Garrison se aproxima dele com as mãos ensanguentadas. E enquanto o sangue goteja no cabelo de Klein, ele está aterrorizado, pensando que é o próximo repolho a ser destruído. Garrison então diz que correu ao sentir um traço de necromancia vindo da floresta. Ele sorri de forma estranha, dizendo a Klein que parece haver algo que ele não consegue entender. Garrison então coloca a mão no ombro de Klein, dizendo que a energia demoníaca que sentiu anteriormente é diferente da que estava no cara mascarado. Naquele momento, o coração de Klein despenca. Ao ver a expressão no rosto de Garrison, Klein tem certeza de que o padre está pronto para apagá-lo aqui, se ele cometer um erro. Felizmente, Dunkel chega na hora certa, perguntando se Klein está bem. Quando Klein se vira para ver Dunkel, ele nunca se sentiu tão aliviado ao ver outra pessoa em sua breve vida. À medida que o alívio passa pelo seu corpo, Klein começa a se sentir tonto e supõe que deve ser porque usar necromancia foi demais para seu corpo fraco. Klein então desmaia no chão, fazendo Dunkel entrar em pânico. Ele corre para o lado de Klein para verificar como ele está, como uma mãe preocupada. Dunkel questiona freneticamente o que aconteceu com Klein e por que ele está coberto de sangue, mesmo que o sangue sejam apenas algumas gotas da mão de Garrison. Klein ignora as 1000 perguntas e diz a Dunkel para parar de gritar em seus ouvidos e apenas o segure, porque as pernas dele estão prestes a ceder. Dunkel então lhe pergunta sobre Dalton. Klein simplesmente responde que o eliminou porque Dalton tentou matá-lo primeiro. Alguns dias depois, o pai de Dalton, Delcan, o conde da família Conwell, convoca uma reunião para exigir justiça pela morte de seu filho. Ele se recusa a aceitar que Dalton tentou assassinar Klein. Argumenta que seu filho era um cavaleiro com honra e lealdade. Delcan, com raiva, diz aos Rhinelands para não incriminarem Dalton por assassinato e exige que procurem o verdadeiro culpado. No entanto, Heinkel apresenta provas da investigação sobre o incidente. Mostra que Klein não mudou sua história, mesmo após intenso interrogatório. Heinkel também apresenta um registro de cerca de 20 mercenários sendo enviados da propriedade Conwell, na mesma época em que Dalton e Klein desapareceram. Com essas evidências, Heinkel acredita que Dalton estava realmente tramando algo sombrio contra Klein. Essa prova, comprometedora, pega Delcan de surpresa, deixando-o incapaz de argumentar mais.
Ele xinga os mercenários em voz baixa por deixarem evidências, após ter lhes dito para serem extremamente cautelosos. Vendo que foi pressionado, Delcan decide mudar de assunto, argumentando que todo o incidente não faz sentido, especialmente a parte sobre Klein eliminando Dalton, já que Dalton era habilidoso o suficiente para se juntar aos cavaleiros. Delcan se recusa a acreditar que Klein, que nunca empunhou uma espada, pudesse derrotá-lo. O ponto de Delcan faz sentido para o conselho, que se lembra de ter visto Klein na demonstração de esgrima. Eles até ouviram Heinkel dizendo que Klein não tem mana. O conselho começa a questionar como um garoto sem mana poderia ter matado um esgrimista habilidoso. Isso se encaixa perfeitamente no plano de Delcan. Mesmo que Dalton tenha falhado em eliminar Klein, Delcan planeja enterrar esse segredo, temendo que também se junte a seus antepassados se for revelado que tentaram assassinar um descendente direto. Para sair dessa sem danos, Delcan decide mudar de tática novamente, atacando a mãe de Klein. Ele lembra ao conselho que a mãe de Klein, Claire, foi cercada por rumores estranhos até sua morte. Klein também afirmou ser arcã quando era jovem. Delcan argumenta que não podem aceitar a palavra de Klein e incriminar Dalton como assassino. Enfurecido, Heinkel ordena que Delcan cuide de suas palavras, mas Delcan continua a explorar esse ponto e acusa Klein de ter contratado alguém para eliminar Dalton. Ele expressa desgosto por Klein ser o culpado, mas está tentando atribuir o crime a Dalton. De repente, uma voz ecoou no corredor, ordenando a Delcan que parasse de cozinhar mentiras. Delcan se virou para ver quem se atrevia a falar com ele daquela maneira, apenas para ver Klein caminhando confiante pelo corredor. Klein revela que estava ouvindo toda a deliberação e não podia mais suportar Delcan despejando bobagens. Ele então diz ao conselho que Dalton contratou mercenários para assassiná-lo e que, por isso, agiu em legítima defesa ao eliminar Dalton. Klein ainda afirma que uma figura misteriosa transformou Dalton e seus seguidores em mortos-vivos. Garrison chegou bem a tempo de eliminá-los. Após ouvir o breve relato de Klein, Delcan imediatamente o acusa de mentir. Klein apenas sorri e contrapõe, perguntando a Delcan se sua acusação de que Klein é Archimonde é mais crível, visto que seu plano falhou. Delcan imediatamente cerra os dentes e se cala. No entanto, tudo isso fazia parte da resolução que Klein havia feito após eliminar Dalton. Ele jurou restaurar a família Rhineland, que foi construída sobre sua morte, com suas próprias mãos. Klein se recusa a deixar o legado de Burkel ser maculado por esses sanguessugas que se chamam de descendentes. O início do plano de Klein é colocar os ramos colaterais em seus devidos lugares. Alguns instantes depois, alguém bate à porta. A bela moça que estava na última reunião entra pedindo desculpas por estar atrasada. Ela é imediatamente anunciada na porta como Leopold Weaver, comandante dos Cavaleiros da Lança Sagrada Azul. Klein se pergunta o que ela está fazendo ali e recorda que Lia também estava na demonstração de esgrima. Delcan então diz a Lia que ela não deveria estar ali, já que o assunto não diz respeito à família Paul Weaver. Mas Heinkel revela que convidou Lia para participar da reunião, já que Dalton havia participado anteriormente de missões sob sua Ordem da Noite. Heinkel acredita que ela tem todo o direito de participar dessa reunião. Assim que Lia tira a jaqueta, seus olhos se dirigem na direção de Klein e eles se encontram. Ela então acena para ele, perguntando se podem conversar a sós. Klein fica perplexo com o convite repentino e se pergunta por que Lia deseja falar com ele em particular. Klein fica incomodado quando Heinkel concede a Lia permissão para falar com ele em particular, sem consultá-lo primeiro. Para piorar a situação, Heinkel lhe diz para não demorar muito. Toda a situação irrita Klein, especialmente porque ele nunca foi fã de cavaleiros. No entanto, após refletir um pouco, ele percebe que isso pode, na verdade, trabalhar a seu favor. Klein conclui que há apenas 3 razões para Lia querer uma conversa particular com ele: verificação, suspeita ou algum tipo de teste. Independentemente das intenções dela, ele está preparado para o que quer que ela coloque em seu caminho. Com isso, ele se desculpa e segue Lia, sentindo-se como um cordeiro sendo conduzido ao matadouro. Mesmo assim, Klein não tem a intenção de recuar. Ele não quer mais fugir dos problemas, especialmente agora que tem um objetivo claro. Na verdade, ele já resolveu usar todos ao seu redor para avançar com suas ambições, não importa quem sejam. Alguns minutos depois, os dois entram em uma sala lateral. No momento em que a porta se fecha atrás deles, Lia de repente empurra Klein contra a parede de uma maneira bastante questionável. Como se isso não fosse chocante o suficiente, ela imediatamente pergunta se pode tocá-lo. Klein fica completamente pego de
surpresa. A súbita pressão na parede já é suficiente para o deixar assustado, mas o pedido bizarro de Leah o deixa ainda mais incomodado. Falando sobre Leah, ela é a filha mais velha da família Paul Wyvern, que é uma das 3 grandes casas duais ao lado da família Heinlein. Ela é habilidosa com a lança e, por causa disso, foi nomeada capitã dos Cavaleiros da Lança Sagrada Azul, devido ao seu talento. Ela tem um monte de registros para respaldá-la. Uma vez, ela exterminou uma horda inteira de monstros sozinha, enquanto protegia civis ao mesmo tempo. Ela parece tão forte ao ordenar que Klein a siga rapidamente. Mas, em defesa de Klein, ele lhe diz que está claramente logo atrás dela. Leah então diz a Klein para não pensar que são da mesma família, porque não estão nem perto disso. Anteriormente, o pai de Klein lhe dissera que sua tia era a segunda esposa do Duque de Paul Wyvern, o que faz de Leah sua prima. Isso era o que Klein havia ouvido de seu pai, mas parece que Leah é filha da primeira esposa. Portanto, eles não compartilham nenhum laço, o que significa que são completos estranhos. Justamente então, Leah diz a Klein que tem algo pessoal a verificar. É nesse momento que Leah o empurra contra a parede. Ela se aproxima com seus lábios bonitos, perguntando ao nosso protagonista se pode tocá-lo. 1000 perguntas passam pela cabeça de Klein ao ouvir isso, enquanto se pergunta qual é o plano de Leah. Klein tenta entender Leah. Ela agarra seu braço para investigar. Começa a pressionar o corpo dele para conferir a textura da pele. Leah confirma que não há nenhuma cicatriz ou bolha nas mãos dele. Ela compara as mãos de Klein às de um bebê. Leah admite que mestres espadachins não têm calos nas mãos, mas pelo menos há áreas específicas que se tornam duras. Após terminar sua inspeção, ela olha nos olhos de Klein e o informa que pode ver claramente que ele nunca tocou em uma espada antes. As mãos dele não mostram nenhum traço de esgrima. Com isso, Leah expressa sua confusão sobre como ele conseguiu derrotar Dalton, um cavaleiro treinado, ao lado de 20 mercenários. Neste momento, Leah salta para a grande questão, perguntando a Klein se ele está escondendo algum outro poder. Mas Klein a afasta. Ele ri sarcasticamente, perguntando a Leah se ela sugere que ele é Arcan. Com base em sua breve interação, Klein já percebeu quão perigosa Leah é. Ela não está apenas curiosa, está ativamente buscando uma reação, não uma resposta. Com sua atitude atual, o silêncio será visto como uma admissão. Qualquer hesitação só confirmará suas suspeitas. Klein percebe que a única saída é ser mais agressivo e confiante do que ela. Ele se manifesta com confiança, perguntando a Leah qual é o problema se ele realmente é Arcan. Mas antes que ele possa terminar a frase, Leah ri dele. Ela o chama de um garotinho que nunca poderá ser Arcan. As palavras de Leah o atingem profundamente. Ele abre a boca em choque antes de perguntar a Leah se ela acabou de chamá-lo de Brat. Leah confirma e torna a dor dele ainda maior. Ela lhe diz explicitamente que ele é pequeno demais para ser Arcan, porque suas proporções estão completamente erradas. Sua voz, junto com seu corpo, sofre de uma aura deficitária. No final, Leah informa Klein de que ele não é nada além de um Brat, um bem pequeno. Klein acaba perdendo a fala devido ao dano emocional avassalador e abaixa a cabeça envergonhado. Leah diz a Klein que ele não é Arcan e que também não pode usar uma espada. Então ela se pergunta como alguém tão inútil quanto ele consegue derrotar um cavaleiro. Neste momento, Leah informa a Klein que vai lhe dar um beijo, mas ele está tão danificado psicologicamente que não consegue entender o que ela está dizendo. Ele pergunta se ela está tentando suborná-lo ou algo assim, mas Leah sugere que eles voltem, porque eles vão se atrasar. Momentos depois, Klein e Leah retornam à sala do conselho. No fundo, Klein faz uma autoavaliação. Ele se vê como o inútil segundo filho que ficou preso em um mosteiro por 7 anos. Ele entende por que não vão acreditar nele se disser que matou Dalton em legítima defesa. O Duque ainda pergunta a Leah sobre o que eles falaram quando, de repente, Klein chama a atenção de todos ao cravar sua espada no chão. Uma vez que ele tem a atenção de todos, aponta sua espada para o pai de Dalton, Delcan. Ele diz que gostaria que resolvessem a questão da maneira do norte. Klein choca a todos ao exigir um julgamento por combate. Isso imediatamente faz a sala toda comentar. Aparentemente, é uma antiga tradição judicial do norte, usada quando uma disputa não pode ser facilmente resolvida. Basicamente, não há limites para as armas ou técnicas que podem ser usadas. O resultado do duelo será o veredicto final. É um caso em que 2 lados se enfrentam, e o vencedor se torna o certo. Delcan expressa seu choque e começa a perguntar a Klein por que ele escolheria algo assim.
mas Klein deixa claro que há 100 razões para isso. Klein lembra a Delcan que, apesar das evidências de que seu filho tentou matá-lo primeiro, ele ainda queria incriminá-lo. E como se isso não fosse suficiente, ele também o insultou, assim como a sua mãe. Mas no fundo, Klein sabe que não tem afeições pela mãe de quem fala, já que sua verdadeira identidade é, na verdade, Arkan. Delcan começa a gaguejar e Klein o instiga a ser rápido em sua decisão, para não manter os nobres esperando. Delcan olha ao redor e percebe que os nobres já estão animados com a ideia de um julgamento por combate. O pai de Klein também intervém, dizendo a todos que será garantido que o resultado do duelo será final. Ele declara todas as evidências anteriores nulas, e no momento em que Delcan ouve isso, ele percebe que pode usar isso a seu favor. Ele pergunta a Klein se ele tem certeza de sua decisão, pois não, tem mana. Quando não recebe resposta contrária de Klein, Delcan menciona que gostaria de escolher um cavaleiro para lutar por ele. Delcan já está sonhando em como vai matar Klein, mas, desconhecido para ele, Klein tem o mesmo plano para ele. Uma vez que os dois concordam com o duelo, o Duque declara que ocorrerá em 4 dias. Desconhecido para eles, Klein não apenas escalou a situação à toa, porque isso é apenas o começo do que ele deseja fazer. Ele planeja usar Delkin como um trampolim para mostrar às outras famílias Ramos seu plano de derrubar e reconstruir a família. Quando Delaney soube da decisão de Klein de seguir o caminho do combate, ele o repreendeu por tomar uma decisão tão drástica e perigosa. Ele pergunta a Klein se sabe o quão perigoso isso é. Klein assegura que está ciente dos riscos. Klein pede ao irmão que aceite a situação como ela é, porque seu pai já aceitou. Delaney está tão preocupado que até sugere ser o campeão de Klein no julgamento, mas Klein recusa. Klein explica a Delaney que há uma única razão pela qual eles mantêm o poder, mesmo com as famílias Ramos sempre tentando derrubá-los. Essa razão é simples. Seu pai é o espadachim mais forte e Delaney é seu sucessor. Klein insiste para que seu irmão veja o quadro maior antes de oferecer-se para lutar por ele. Ele informa Delaney que isso só dará às famílias Ramos a oportunidade de matar o herdeiro, de Rhineland. No fundo, Klein sabe que a situação deve ser difícil para seu irmão, mas não tem escolha a não ser fazer isso para salvar sua reputação. Delaney, então, conta ao irmão como ficou feliz no dia em que Klein nasceu, porque sempre quis um irmão mais novo, mesmo que tivessem mães diferentes. Delaney não se importava com isso. No final, ele perdeu seu irmão para o mosteiro, e logo após seu retorno, está envolvido em um julgamento que pode levar à sua morte. Com lágrimas nos olhos, Delaney agarra Klein. A reação de Delaney choca Klein até os ossos. Antes que Delaney consiga dizer o que está pensando, Dunkel entra na sala para informar que Delcan escolheu seu campeão, Randall, um cavaleiro excomungado do Império que provou seu valor em batalha. Basicamente, a razão pela qual foi excomungado foi seu desejo insaciável de matar. A cena muda para uma taverna, onde Randall, um homem do tamanho de um gigante, é visto bebendo enquanto está cercado por cadáveres das pessoas que espancou até a morte, apenas por diversão. Randall expressa sua empolgação em enfrentar um jovem, porque realmente quer ouvir o grito agonizante de Klein quando o despedaçar. No dia do duelo, Dunkel entrega a Klein a espada que preparou. É uma espada que se despedaça ao atingir outra espada, infundida com mana. Klein parece satisfeito com a espada. Klein avança confiante para a arena. As pessoas presentes ficam surpresas ao vê-lo. Mesmo Delkin, que está na área executiva ao lado de Heinkel, expressa sua surpresa ao perceber que Klein decidiu participar da luta pessoalmente. Ele pergunta a Heinkel, em um tom de zombaria, se seu filho vai ficar bem. Randall é um grande guerreiro do Império. Delkin diz a Heinkel que ele deveria ter enviado Delaney em vez disso. No entanto, Heinkel se cala, evitando se envolver em suas conversas inúteis. Na arena, Klein se pergunta onde está seu oponente. Justamente então, ele sente alguém tocar seu ombro por trás. É o imponente Randall que o agarra, afirmando estar ansioso para saber que som Klein vai fazer quando seu pescoço se romper. Ao se assustar com o toque repentino, Klein salta para longe dele. Os espectadores ficam chocados ao ver Klein correndo de seu oponente. Delkin aproveita a oportunidade, dizendo a Henkel que não há como Klein lidar com o duelo, já que ele está correndo antes, mesmo que comece. Randall também zomba de Klein por estar tão aterrorizado, embora a luta ainda não tenha começado. Mal sabem eles que Klein não está realmente assustado. Ele apenas se assustou com o toque de Randall, devido ao trauma de quando Garrison agarrou seu ombro da última vez.
Enquanto isso, Lia também está presente, observando a luta e desafiando as ordens de sua madrasta, Helion. Lia diz à sua assistente, Night, que não se importa com o que Helion pensa, pois ela não é sua mãe. Ela acrescenta que há coisas que precisa confirmar com os próprios olhos. Klein lembra-se de Lia dizendo que iria beijá-lo se ele derrotasse um cavaleiro e quase vomita ao pensar nisso. Klein avisa Randall para não tocá-lo novamente, mas ele ainda o faz. Klein não hesita em lançar um soco, dizendo a ele que é tão feio que foi abandonado pelo Império. Isso atinge fundo a alma de Randall, mas ele tenta agir durão, dizendo a Klein que, como ele tem uma boca suja, isso torna tudo melhor. Percebendo que Randall não vai soltar seu casaco, Klein começa a desfazer o botão. Justamente então, Randall soca o lugar onde Klein estava, com tanta força que o impacto cede. No entanto, quando tudo se acalma, Randall percebe que está apenas segurando o casaco de Klein. Por outro lado, os espectadores estão em êxtase devido ao poder de Randall. Quando a poeira finalmente assenta, todos ficam extasiados. Eles veem Klein parado à distância, bem longe de Randall. Desde seu primeiro encontro, Klein já percebe que uma confrontação direta com Randall é um grande erro. Se ele tentar desviar do ataque, será ele quem será esmagado. Com isso, Klein percebe que não pode brincar com a luta. Aqueles que assistem admitem que Klein desviou do ataque de Randall com maestria, mas o problema é como ele deve vencer contra um monstro gigante como Randall. Delaine consegue ouvir as pessoas falando sobre como Klein vai morrer na luta, e isso o apavora. Randall faz outro movimento, avançando em direção a Klein, mas Klein desvia do soco antes de sacar sua espada da bainha. Ele mira no pescoço de Randall, mas Randall o agarra facilmente, como se fosse uma peça de Lego, e o lança na direção oposta. Klein mantém sua aura ao pousar na espada e se equilibrar. Antes mesmo de ter a chance de descansar, Randall avança, balançando sua espada em sua direção. Klein consegue bloquear o ataque. Randall o provoca, dizendo que ele não pode vencer apenas correndo. Randall zomba de Klein, pedindo que ele use seu poder de necromancia, perguntando se ele não é o grande Arcamant. Klein ouve isso, e a raiva faz sua energia demoníaca transbordar. Randall sente a aura e recua, assustado. Até mesmo aqueles que assistem se perguntam por que Randall de repente pulou para trás. Mas eles estão tão iludidos que acreditam que Randall apenas está fazendo uma sessão de treinamento leve contra Klein. Randall, por outro lado, sabe que pode sentir uma aura sinistra como a de Arcamen, crescendo ao redor de Klein. Delcan entra em pânico ao ver seu campeão agir de forma estranha. E nesse momento, Klein assegura a Randall que ele não precisa se preocupar, pois não vai usar necromancia contra ele, já que é um Rhineland. Klein sabe que a arena é um lugar para se provar apenas através da espada, então, claramente, ele não vai usar necromancia. A multidão começa a torcer por Klein, gritando seu nome, mudando assim a atmosfera geral. A confiança de Delcan desaparece, e ele acha difícil se sentar confortavelmente novamente. De volta à arena, Randall não quer aceitar o que viu, e conclui que não passa de uma coincidência, pois ele está em vários níveis à frente em resistência e força. Além disso, ele sabe que Klein não possui aura e decide aproveitar seu conhecimento de esgrimista imperial, cuja força reside no uso irrestrito de mana. Essa é uma habilidade que intensifica os músculos respiratórios e até o fluxo sanguíneo. Isso leva cada sentido ao limite, com a aura transbordando dentro e ao redor de seu corpo. Randall avança em direção a Klein, com a intenção de derrotá-lo antes que ele possa reagir. No entanto, Klein ainda consegue desviar. Ele começa a seguir os passos de Randall, observando sua técnica e capacidade de mana. Seus olhos se tornam roxos enquanto observa todos os caminhos da espada de Randall. Momentos depois, Randall fica realmente irritado por não ter conseguido cortar Klein. Ele libera uma aura massiva, imbuída em sua espada, e tenta esmurrar Klein até a Oblivion. A espada atinge o chão, causando um impacto tremendo. Porém, quando a fumaça se dissipa, ele percebe que Klein desapareceu. Randall começa a se preocupar, pois isso só poderia ter acontecido se Klein conseguisse ler seu caminho de espada em tão pouco tempo. De repente, Klein aparece atrás dele, com a espada perfeitamente direcionada, já que Randall está completamente exposto. Usando a técnica da Meteor Sword, Klein acerta um corte poderoso que corta pelas costas de Randall. Todos os que assistem, incluindo Delaine, reconhecem a técnica de espada, e a habilidade de Klein em utilizá-la os choca profundamente. Randall grita de dor enquanto se pergunta como Klein consegue fazer isso sem mana. Lia, que está totalmente concentrada na luta, fica vermelha como um tomate ao ver isso, em completa descrença. Antes da luta, Heinkel havia expressado suas preocupações a Dunkel em seu escritório. Ele lamenta o fato de não poder fazer nada sobre a situação, porque se intervir, a honra da família só irá piorar.
No entanto, ele estava preocupado, pois o oponente de Klein é um guerreiro experiente, contra o qual ele definitivamente não tem chance. Dunkel lhe pergunta por que ele permitiu que o duelo prosseguisse, sabendo que Klein não tinha chances. Heinkel responde que Klein defendeu sua falecida mãe. Ele se odeia por não ter conseguido salvá-lo quando foi marcado como Arcamond e trancafiado no mosteiro. Por causa disso, Heinkel não acha que tem direito de detê-lo como está e se repreende por ser tão incompetente. No entanto, Dunkel o aconselha a não se preocupar, pois Klein nunca inicia uma luta que sabe que não pode vencer. Agora que o Duque está vendo seu filho lutar de perto, ele fica em completo choque, pois Dunkel estava certo sobre ele. Falando sobre os Rhinelands, eles haviam minimizado seu consumo de mana para o mínimo necessário para ajudar a sobreviver nos campos de neve congelada onde vivem. A esgrima imperial que Randel usa pode ser comparada à predação. Ela sobrecarrega o oponente ao despejar mana de uma vez, mas a técnica de Rhineland se baseia na moderação. Eles visam as brechas do oponente com mana mínima. Assim, produzem uma esgrima impressionante para máxima eficiência com mínima mana. Isso é exatamente o que permite a Klein usar a técnica da família, mesmo não tendo mana. Embora o poder seja escasso, Klein garante a Randall que é o suficiente para derrotar lixo como ele. As palavras de Klein apenas deixam Randall mais irritado. Ele permite que sua aura fique fora de controle. Há tanta aura transbordando de seu corpo que todos na arena ficam tremendo. Delkin suspira aliviado porque Randall acaba de usar sua técnica mais poderosa, que é uma explosão de mana. Essa técnica sela instantaneamente os movimentos do oponente, com sua mana se tornando feroz na forma de um leão. Randall avança em direção a Klein com a intenção de derrubá-lo. Delane teme pela segurança de seu irmão enquanto o gigante avança. Ele grita para Klein tomar cuidado, mas Klein nem se mexe. Justo quando a espada de Randall está prestes a atingi-lo, Klein levanta sua espada para bloquear o ataque. Como ele havia solicitado essa espada especificamente, ela se despedaça. Randall vê isso e ri de Klein, mas de repente vê Klein pulando em sua direção, com um sorriso no rosto. Klein sorri para ele, enquanto diz que a arma para finalizá-lo finalmente está completa. Assim como uma grande águia no céu, Klein pode sentir seu suposto leão sendo ofuscado pela técnica de Klein. Antes que perceba, a espada curta de Klein corta seu braço direito, amputando-o enquanto ainda segura a espada. Sua mão voa para longe, deixando um rastro de sangue. No momento em que a mão cai no chão, Heinkel interrompe a luta. Ele conclui que o duelo terminou e os espectadores ficam com a boca aberta. Embora a esgrima da família possa ser usada com mana mínima, Dunkel ainda está impressionado que Klein foi capaz de executar tudo com precisão e perfeição. Além disso, Dunkel percebe que Klein intencionalmente atraiu Randall a quebrar sua espada apenas para desferir um golpe a queima-roupa. Embora não queiram acreditar, Dunkel sabe que ninguém pode discordar que foi uma vitória total para Klein. Randall agarra o braço com dor, sangue jorra e ele grita em agonia. Ele desaba no chão como uma criança se contorcendo, como se tivesse sido picado por uma abelha. A equipe médica corre para a arena para lançar magia curativa no braço sangrante de Randall. Klein pergunta se a mão Severed pode ser reimplantada. Os curandeiros dizem que é impossível, portanto, eles terão que fazer uma prótese para ele depois. Klein fica desapontado ao ouvir isso, porque mesmo após 200 anos, a magia de cura ainda não evoluiu. Nesse momento, o pai de Klein se aproxima, perguntando como ele consegue ficar impassível, mesmo depois de ver um braço severed. É quando Klein percebe que deveria agir com medo, já que não é mais Arkmond. Ele se pergunta se deve fingir estar assustado. Delcan entra na arena para expressar sua insatisfação. Ele afirma que é impossível que Randall tenha perdido para Klein, enquanto fala sobre a enorme quantia que pagou a Randall. Heinkel se vira para Delcan, dizendo que, de acordo com o acordo, ele deve admitir sua falha e cumprir as exigências do vencedor. No entanto, Delcan recusa, dizendo que perdeu seu filho e seu cavaleiro pessoal. Ele ainda está reclamando quando de repente sente a cabeça voando de seu ombro. Ele ouve uma voz ominosa em sua cabeça e desaba no chão, tomado pelo medo. Klein sussurra em seu ouvido, ordenando que ele confesse seus pecados a Heinkel e implore por perdão de joelhos. Klein ordena que Delcan se curve e peça misericórdia. Depois disso, ele será esmagado pelo peso de seus pecados para sempre. Tudo o que Delcan pode ver e ouvir é a aura avassaladora de Arcamen,
que o incapacita. Ele rapidamente desaba em lágrimas. Ele abaixa a cabeça, admitindo que estava errado, confessando que tentou matar Klein. Acontece que Klein conseguiu fazer Delcan fazer isso porque está usando a voz dos mortos, que originalmente serve para convocar as almas dos falecidos. No entanto, essa voz induz um terror incomparável no corpo de uma pessoa viva. Delcan continua implorando por perdão, enquanto confessa todos os erros que cometeu. Isso acontece porque ele está perdendo a sanidade, graças ao que Klein fez com ele. As outras famílias do ramo ficam em total incredulidade, pois seu líder está literalmente ruindo, como se não fosse nada. Com Delcan confessando seus pecados, Klein decide usar isso como uma oportunidade. Ele quer aproveitar essa chance para anunciar sua presença e colocar a família em ordem. Klein chama todos para chamar a atenção deles. Ele informa a todos que é filho da Grã-Duquesa Claire Redelise. É o segundo filho do mais forte cavaleiro, Heinkel Heinland. Ele basicamente anuncia seu nome a todos presentes na arena. Assim, eles poderão se familiarizar com as novas mudanças que estão prestes a ocorrer na família. Enquanto isso, Garrison é visto invadindo um templo. Lá, um cardeal chamado Morlock está rezando. Garrison diz a Morlock que o alvo que está observando foi atacado por um necromante. Então, Morlock lhe diz que não. Precisa se preocupar com isso, pois tudo faz parte do plano. O homem foi enviado através da cooperação das ordens sagradas com o Império. Morlock menciona que necromantes são seres que inspiram puro terror. Basicamente, todos ficam assustados quando necromantes aparecem. No final, isso os leva a se voltarem para Deus. Morlock afirma que, graças a isso, muitas pessoas retornarão à Ordem Sagrada. Ele ainda continua falando suas bobagens quando Garrison o agarra pelo pescoço. Garrison está completamente furioso com o fato de que um servo do Templo Sagrado caiu em jogos políticos e se comprometeu com o mal. Ele aperta o pescoço de Morlock até esmagar sua cabeça. Justamente nesse momento, um homem vestido de branco, Palamon L., que é o arcebispo da Ordem Sagrada, entra no templo. Ele caminha entre os corpos de sacerdotes que Garrison matou ao entrar. Palamon provoca Garrison, dizendo que ele matou mais sacerdotes do que necromantes. Garrison se vira para Palamon, com raiva, perguntando se tudo o que encontrou é culpa dele. Palamon nega, no entanto, menciona que deu permissão e informa a Garrison que trouxe algumas informações para ele. Ele está no meio de sua declaração quando Garrison avança em sua direção, desferindo um soco que tinha o objetivo de arrancar sua cabeça. Mas Palamon desaparece antes que Garrison consiga alcançá-lo. Palamon reaparece atrás de Garrison e continua calmamente com sua fala, explicando a ele que a necromancia geralmente deixa um rastro. Palamon saca uma cruz que afirma conter esses rastros e que pertencia ao necromante que Garrison matou. Ele menciona que um dos rastros é a reanimação, que é a arte de erguer cadáveres que o Império está determinado a aperfeiçoar. O outro rastro é uma fórmula similar à do arquétipo da necromancia, que lida com almas em vez de corpos. Ele chama a atenção de Garrison ao mencionar o arquétipo da necromancia. Palamon afirma que isso é prova de que havia 2 necromantes. Na cena, Palamon acerta em cheio ao dizer a Garrison que o alvo que está monitorando é um necromante. 7 dias após o julgamento, Klein pensou que ao se anunciar, todos finalmente o reconheceriam. Mas parece que o corpo de 15 anos com o qual está preso não consegue acompanhar, enquanto ele está ocupado em seus aposentos lendo livros. Aaron está lá, brincando com uma boneca e comendo seus biscoitos favoritos. Frustrado, Klein pede que ela vá para o seu quarto brincar sozinha, mas Aaron afirma que o cara também está brincando. Klein a repreende, perguntando se ela não vê o que ele está lendo. Porém, Aaron responde que é um romance, que é a mesma coisa que brincar. Klein decide não discutir mais com ela, porque ela está certa. A capa do livro que ele está lendo pode parecer um romance comum, mas o interior está cheio de suas notas secretas sobre anatomia, circuitos mágicos e formações de feitiços. Basicamente, o livro é todo sobre necromancia. Klein tem suas razões para ler. Com seu corpo atual, ele só pode invocar 11 esqueletos no máximo. E mesmo que seu controle seja estável, ele carece de números para uma guerra de resistência, então precisa fazer mais pesquisa. No entanto, ele enfrenta um problema. Garrison, que está determinado a eliminar qualquer vestígio do necromante. Klein sabe que Garrison já suspeita dele, então precisa encontrar uma maneira de recuperar seu poder original.
antes que ele venha atrás dele. No entanto, ele fica se perguntando como deve fazer isso sem ser pego pelos outros na propriedade. Mais tarde, Klein é convocado para o escritório de seu pai, que lhe diz que receberam relatórios sobre avistamentos de mortos-vivos perto da mina. Klein não perde tempo e aceita a missão para investigar, porque o combate real é a melhor forma de pesquisa. Heinkel expressa suas preocupações, pois houve relatos de baixas, mas Klein assegura ao pai que ele não precisa se preocupar. Acontece que, após o julgamento, seu pai finalmente o reconheceu, e como se trata de um caso de mortos-vivos, Klein quer ver se está relacionado com aqueles que o atacaram antes. Ele considera isso uma oportunidade para usar a necromancia à vontade, já que estará sozinho. Contudo, seu plano é totalmente arruinado, porque Henkel ordenou que Dunkel o acompanhasse na missão. Enquanto acampam à noite, Klein prepara uma refeição para eles e a carne parece bastante apetitoso. A verdade é que o papel de cozinhar e caçar caiu completamente nas mãos de Klein Dunkel. Ele é um comandante de cavaleiros, e por isso se sente bastante inútil nessas tarefas. Klein se sente sobrecarregado com a culpa de ser ineficaz em áreas como essa. No entanto, ele incentiva Dunkel a apenas comer seu prato, assegurando que vai grelhar mais carne em breve. Klein não está nem um pouco comovido, pois passou anos fugindo das ordens dos cavaleiros. Momentos depois, Dunkel fala sobre o que o incomoda. Ele conta a Klein que sempre que o olha, sente que ele é completamente diferente dos outros da sua idade. Dunkel menciona que, com tudo que já viu Klein fazer, às vezes pensa que ele pode ser a reencarnação de Archimand. Klein corta rapidamente e diz a Dunkel para nunca mencionar algo assim na presença de Garrison. Dunkel garante que nunca tentará, pois sabe do trauma que Klein enfrentou nas mãos de Garrison. Dunkel então continua, dizendo que Archimand foi um demônio que transformou milhões de nortistas em mortos-vivos. De repente, ele sente uma mudança na atmosfera e pensa que é o vento, mas Klein se pronuncia com uma voz severa, dizendo a Dunkel para nunca falar sobre esse assunto novamente. Dunkel fica chocado com a seriedade em sua voz e a aura assustadora que irradia de seu corpo. Nesse momento, eles ouvem gritos vindo da vila. Os dois correm para investigar, apenas para descobrir que os aldeões estão sendo perseguidos por um grupo de mortos-vivos. Dunkel salta para cortar os mortos-vivos com um único golpe. Ele erra um deles e se vira, com medo de que aquele tenha superado Klein. Para sua surpresa, Klein já lidou com isso. Klein então lhe diz para parar de se preocupar com ele e salvar os aldeões. Dunkel reconhece a ordem e continua cortando os mortos-vivos até que não reste nenhum. Após terminarem, os aldeões agradecem e perguntam quem eles são. Dunkel então diz aos aldeões que diante deles está o segundo filho do duque. Depois, ele pergunta quando os mortos-vivos começaram a aparecer. Enquanto interroga os aldeões, Klein investiga os mortos-vivos e conclui que eles são uma forma de magia de reanimação usada para reviver e controlar cadáveres. Basicamente, é a mesma técnica utilizada pelo necromante que o atacou na floresta. Um dos aldeões menciona que os mortos-vivos começaram a aparecer há cerca de 2 meses, logo após a família do conde impor restrições, acesso à mina. Ele revela que foi por volta desta época que as pessoas começaram a desaparecer. Para piorar, todos os mortos-vivos que acabaram de derrotar são moradores da vila. Klein fica atordoado ao ouvir isso. Do nada, um dos aldeões agarra Klein, perguntando se ele é realmente um Rhineland. Klein permanece em silêncio, pois não entende o que está acontecendo com o cara. O aldeão continua a sacudir Klein vigorosamente, exigindo que ele responda à pergunta. Dunkel intervém para puxar o cara para longe. O aldeão grita em agonia, dizendo que pediram ajuda por 2 meses, mas não receberam uma única resposta. Ele está furioso por eles estarem aparecendo agora e ainda terem coragem de perguntar quando tudo começou. Ele menciona que a pessoa que Klein acabou de matar era seu pai. Tudo o que seu pai fez foi trabalhar dia e noite na mina apenas para ser transformado em um morto-vivo. O aldeão grita em lágrimas, questionando a Klein por que são eles que têm que sofrer dessa forma. Suas lágrimas e desespero atingem Klein profundamente. Para tornar tudo ainda pior, Klein ouve a voz dos mortos-vivos falando com ele. Klein grita para o aldeão reclamante, mandando-o calar a boca e não culpá-lo pelo que aconteceu com seu pai e as outras vítimas. Afinal, ele não foi quem os transformou em mortos-vivos. Enquanto Dunkel segura o homem enlutado, Klein começa a entoar um estranho comando de necromancia. Subitamente, as almas começam a emergir de seus corpos.
Depois de todas estarem reunidas, elas falam com Klein em uma língua que só ele entende. O aldeão em luto fica chocado ao ver a alma de seu pai sorrindo para ele e exige saber o que está vendo. Dunkel diz a ele que o que está testemunhando se chama ressonância da alma. É uma técnica que foi usada há 200 anos durante a Praga do Norte para libertar os mortos. Os aldeões observam enquanto as almas de seus entes queridos flutuam em direção ao além. Depois disso, os aldeões apontam para Klein e Dunkel na direção da mina. No caminho para a mina, Dunkel pergunta a Klein o que os espíritos disseram a ele. Klein responde de repente que não foi nada. Ele diz que estavam apenas agradecendo por ajudar a encontrar paz. Eles também o imploraram para se vingar deles. Dunkel fica surpreso ao ouvir isso. Sua convicção de que Klein é a reencarnação de Arkan volta à sua mente. Ele também se lembra de como Klein reagiu quando mencionou Arkan mais cedo naquele dia. Dunkel, então, desembainha sua espada e a coloca no pescoço de Klein. Com uma voz severa e séria, Dunkel diz a Klein que tem uma pergunta. Ele pede que Klein revele sua verdadeira identidade.